Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Miguel Guerra, professor de Geografia, tenho 38 anos, sou do sexo masculino, sou branco, tenho os cabelos pretos, olhos castanhos e minha estatura é alta. Hoje estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta e a nossa sala de aula é um estúdio de TV, onde eu utilizarei uma tela interativa para fazer as nossas anotações. Meu povo, nossa aula de hoje é a aula de número 12, última aula de revisão, onde nós vamos abordar um conteúdo muito presente no vestibular. Na verdade, dois conteúdos, que é a modernização do campo, onde teremos o agronegócio e a agroindústria, e também trabalharemos a participação do Estado na produção do espaço geográfico. Nessa nossa aula, então, iniciamos o nosso tópico pela modernização do campo. Mas para a gente entender melhor o que o vestibular pede, eu peço que a gente ouça aqui a pergunta de um dos nossos alunos, que é o aluno Léo. Vamos lá, Léo? Professor, qual o conteúdo que mais cai na prova de geografia? É a agricultura, meu filho. É isso que a gente está abordando hoje. Principalmente a questão fundiária. Conflitos e disputa pela posse da terra é campeão em todas as bancas e não ficaria de fora do conteúdo da VUNESP. Tanto, meu querido Léo, que a gente tem aqui uma questão da UEA do ano de 2025 que já vem com esse tema, que é a quantidade de conflitos por terra em 2023. Tu vai observar no mapa que vai aparecer para você que a região norte vai obter 700 conflitos em quantidade, que representando 40% do percentual, enquanto a região nordeste apresenta 30% do percentual, seguido da região centro-oeste, depois você tem a região sudeste e, por último, a região sul, com índice de 5% do valor. Então, esse mapa por conflitos já mostra pra gente que a maior parte dos conflitos estão aonde? Na região norte e na região nordeste. Mediante isso, na pergunta vem: no Brasil, os conflitos por terra na região A, sudeste, correlacionam-se ao litígio de áreas devolutas com cultivo de trigo e de interesse ambiental. B, nordeste, vinculam-se à estrutura produtiva dos plantations com produção voltada ao mercado interno. C, sul, relaciona-se à demarcação de territórios quilombolas e propriedades com monocultura de citros. D, centro-oeste, ligam à expansão da fronteira agrícola sobre as propriedades familiares tradicionais. Letra E, norte, relacionam-se à exploração ilegal de recursos naturais em áreas indígenas e unidades de conservação. Meu aluno, todas as regiões do Brasil apresentam conflitos fundiários. Entretanto, você vai pensar no seu vestibular que a maior parte dos conflitos fundiários estão nas áreas de fronteiras agrícolas. O que são fronteiras agrícolas? São áreas de expansão de atividades agropecuárias sobre as áreas naturais. Essa história, essa nossa narrativa, começa de fato ali pelos anos 60 e 70, mais ou menos nesse intervalo. O Brasil começa a se abrir para o modelo agroexportador do agronegócio. Grandes empresas agrícolas no território brasileiro se organizam em torno de uma atividade produtiva voltada para exportação. O cultivo da soja ganhou bastante destaque na segunda metade do século XX e no início do século XX também. A pecuária para exportação, a produção de frango, a produção de milho, de laranja, de cana-de-açúcar, do café. Então, nossa produção agropecuária, que começou a crescer e principalmente nos anos 2000 passou por um boom, começou a se expandir de maneira acelerada, demandando novos espaços produtivos. Com a criação de Brasília, no governo de Juscelino Kubitschek, o Centro-Oeste foi alvo da nossa primeira fronteira agrícola. Só que depois que a atividade se consolidou pelo Centro-Oeste, a demanda por mais espaço levou à ocupação das bordas da região amazônica. No próprio governo militar, nós tivemos ali na região do oeste do Pará, leste do Pará, sul do estado do Pará, você tem norte do Mato Grosso, Rondônia e Acre, uma área que nós conhecemos como Arco do Desmatamento. Justamente nessa região, onde houve abertura de estradas e a concessão de incentivos fiscais para essas atividades agropecuárias, que vemos ali na história a presença de grileiros, conflitos com indígenas, a chegada de madeireiros, a presença de pecuaristas, sem contar que o governo ainda criou um programa de colonização, transferindo pessoas do Nordeste e do Sul do Brasil. Então a área se transformou num barril de pólvora.
Todas as regiões têm conflitos, mas esse é o fator que justifica a região norte como a região de maior conflito pela posse da terra, dando ali bastante ênfase ao estado do Pará, que já liderou mapas de índice de violência no campo e índices de assassinato. Por isso mesmo que o gabarito da questão é a letra E, informando que relaciona-se à exploração ilegal de recursos naturais em áreas indígenas e unidades de conservação. Ainda nesse contexto, na nossa questão de número 2, nós temos um episódio chamado de grilagem de terras no Maranhão. Note que o Maranhão, o estado do Nordeste, fronteira com o estado do Pará, também faz parte ali da região do Arco do Desmatamento. No texto, a questão diz: um grupo criminoso é responsável por promover desmatamento para abertura de vias de acesso e compartimentação do terreno em diversas parcelas que se assemelham a lotes e, com isso, passam a promover a ocupação, seja por meio da venda ou de venda desses lotes a terceiros, seja por incentivo à alteração e supressão dos marcos já existentes, visando dar aparência de posse regular. A grilagem é uma prática histórica no Brasil que consiste Para entender a grilagem, antes de ler as alternativas, a gente vai fazer uma narração aqui, gente. A grilagem de terra, ela está associada à questão do valor da terra. Historicamente, as terras sempre estiveram concentradas no Brasil, desde o período colonial, com a política de Sesmarias e as capitanias hereditárias. Em 1850, se criou a Lei de Terras, que determina que a terra pode ser adquirida por intermédio da compra. Engana-se quem acha que comprar terra é algo democrático, que o acesso é popular. Isso foi criado no século XIX para evitar que pretos, pardos, mestiços, indígenas tivessem acesso à terra, pois eles eram parte da população de baixa renda, que não teria dinheiro para comprar terra, o que acabaria consolidando a questão da concentração fundiária na mão das pessoas mais ricas. Só que nem todas as terras eram propriedade de particulares. Haviam terras desocupadas que eram pertencentes ao Estado, e essas terras elas existem até hoje. Elas são chamadas de terras devolutas. Pessoas, que são mal intencionadas, na intenção de lucrar com a especulação fundiária, acabam invadindo, ocupando essas terras devolutas e forçando o governo a regularizar a sua situação. Só que você precisa tomar cuidado para não confundir o grileiro que tu está observando na imagem com o posseiro. O posseiro é aquele indivíduo que ele tem a posse da terra, mas ele não é proprietário. Em algumas opções, o posseiro, ele chegou na área ocupando também uma terra devoluta. Mas a grande diferença entre os dois é que o posseiro, ele vai cumprir a função social da terra. Ele vai morar, ele vai produzir, ele vai tornar a terra produtiva, ele vai zelar com o meio ambiente no local onde ele vive e vai gerar alimento, vai gerar produtividade. Já o grileiro, ele não tem essa característica, ele vive da especulação fundiária. Então, qual é a intenção do grileiro? Obter essa terra e vender. Então, muitas vezes, o grileiro torna a terra até mesmo improdutiva, deixando ela ociosa esperando a valorização. O grileiro só vai fazer alguma benfeitoria para tentar forjar o recebimento do documento por parte do Estado através das políticas de regularização fundiária. Em alguns episódios, o grileiro, que é um falsificador, ele vai se passar por proprietário, expulsando os posseiros para tentar ficar com a terra naquele espaço. Então, essa figura nefasta, ela se cria bastante, principalmente nas áreas de fronteira agrícola. Sempre bote isso na sua cabeça. E quais são, Miguel, as fronteiras agrícolas? Bem, sul da Amazônia, uma fronteira agrícola, Matopiba, também chamado de Mapitoba, Existem esses dois termos, é um acrônimo, que é a nova fronteira agrícola criada nos anos 90 e nos anos 2000, que é o Maranhão, o Piauí, o Tocantins e a Bahia. Já se fala em Amacro, que é no sul do Amazonas ali, com o Acre e Rondônia, ainda no contexto das bordas da região amazônica, e Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia. Essas são as fronteiras agrícolas mais recentes. Todas elas são áreas de expansão do agronegócio e pressionam os biomas, os ecossistemas e as populações locais. Dito isto, então, nós temos aqui na questão a grilagem, que é uma prática histórica no Brasil,
consiste na apropriação de terras por meio de documentos falsificados. Viu? Já bateu com o que nós abordamos agora há pouco. B. Regularização fundiária por meio da Lei de Terras Devolutas. Isso existe, mas não é isso que gera grilagem. O grileiro é o que se apropria da terra. C. Demarcação de terras indígenas por meio da aplicação do Estatuto da Terra. A demarcação de terras indígenas e o Estatuto da Terra são coisas diferentes. O Estatuto da Terra foi criado para promover a reforma agrária. D. Redistribuição de terras por meio da reforma agrária. E. Invasão de propriedade por princípio da função social da terra. Isso quem faz é o MST. Então, gabarito da nossa questão, conforme informada é a letra A, apropriação de terras por meio de documentos falsificados. A questão de número 3 fala sobre a Zona Franca de Manaus, tanto que no texto nós temos: a criação da Zona Franca de Manaus foi justificada pela ditadura civil-militar com a necessidade de se ocupar uma região despovoada. Era necessário, portanto, dotar a região de condições de meio de vida e infraestrutura que atraíssem para ela a força de trabalho e o capital nacional e estrangeiro. Então, você tem ali vistos com imprescindíveis para a dinamização das forças produtivas locais, objetivando instaurar na região condições de rentabilidade econômica global. De fato, sua criação e desenvolvimento sempre estiveram atrelados a circunstâncias político-econômicas locais, nacionais e mundiais. A criação da Zona Franca de Manaus inseriu-se no modelo de... Olha só que pergunta interessante. Qual é o modelo da Zona Franca de Manaus? Em primeiro lugar, a Zona Franca de Manaus foi criada num contexto chamado de nacional desenvolvimentismo, dos anos 40 até os anos 80, onde a Amazônia, que era vista pelos militares como um vazio demográfico, como uma região de fronteira demográfica, fronteira econômica e fronteira política, uma região que precisava ser incorporada pelo Estado, pois o Estado temia que a região pudesse ser invadida, temia que a região poderia ser alvo de guerrilheiros, mas ao mesmo tempo tinha o interesse de explorar e precisava de uma justificativa para investir recursos na Amazônia. Não poderia sair deliberadamente fazendo isso em detrimento das outras regiões. Como o território brasileiro apresenta muita desigualdade, então, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, e a Superintendência da Zona Franca de Manaus, na década de 60. A ideia seria criar aqui na região de Manaus um polo industrial, um polo agropecuário e também a criação de um polo comercial. A ideia seria atrair multinacionais para cá, oferecendo a concessão de incentivos fiscais, o que, em escala global, como você leu no enunciado anterior, você reduziria o custo de produção de uma determinada empresa só por ela operar na cidade de Manaus. Só que os incentivos não eram apenas do governo federal, eles também eram do governo estadual e do governo municipal. Então, com essa política de renúncia fiscal, você vai ter aqui uma maior competitividade para as empresas que se instalarem na nossa Zona Franca. Os principais setores passaram a ser o eletroeletrônico, o de 2 rodas, mas nós também temos o químico, termoplástico, o de bebidas. Todas essas empresas vieram para cá e esse é o modelo que foi criado aqui, dentro da ideia da substituição das importações, com uma política voltada para o mercado interno. Com isso, não é a letra A, porque não foi na época de Vargas, não é o desenvolvimento nacionalista varguista. A letra B, crescimento econômico com base na proibição das importações, falso, não era proibido importar. C, capitalismo de Estado com planos quinquenais para a economia, isso é socialismo. D, desenvolvimento capitalista associado, gabarito. E, capitalismo comercial mercantil, isso é passado. Então ficamos com gabarito na letra D. Resolução, gabarito na letra D. Então, meus alunos, espero que vocês tenham compreendido a importância desses dois conteúdos, que é a agricultura e também a questão da indústria e a participação do Estado no Brasil. Então, eu agradeço a sua participação na aula de hoje, siga o Preveste em todas as nossas redes sociais e baixe o nosso aplicativo.